Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá no Salmo de número 103. Nós vamos estudá-lo hoje e buscar nele a mensagem do Senhor para os nossos corações. Salmo 103. Diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos ele manifestou aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo e Eterno, queremos em nome de Cristo Jesus te pedir que nesta hora o Senhor, por meio da tua palavra, por meio da pregação da tua palavra, que o Senhor fale conosco, Pai. Mas que o Senhor fale conosco de uma maneira transformadora, Senhor, de maneira que nós possamos, debaixo da tua palavra, olhar para nós mesmos e sermos confrontados, ó Pai, não apenas com a nossa pequenez e o nosso pecado, mas também que por meio da tua palavra nós possamos olhar para ti, ó Deus, e buscar no Senhor a misericórdia e a graça de que tanto necessitamos, Senhor. Buscar no Senhor a glória que carecemos dia a dia, Senhor. Buscar no Senhor, ó Deus, tudo aquilo que precisamos. Oramos agradecidos, ó Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você já, em algum momento da sua vida, é possível que sim, já tenha sentido uma falta de desejo de estar na casa do Senhor. Não sei se você, em alguma vez, já esteve desmotivado para estar na casa do Senhor. Se você, quem sabe, já esteve cantando louvores ou hinos de adoração, mas sem muita motivação. Não sei se você alguma vez já
já perdeu o desejo de se aproximar de Deus em oração? A vida da maioria dos cristãos é assim, né? Meio que há altos e baixos da vida espiritual. E muitas vezes nós nos vemos assim, né? Puxa vida, onde é que está aquele fervor? Onde é que eu perdi, onde é que eu esqueci aquela empolgação diante do Senhor? Muitas vezes nós podemos passar por momentos assim. E nesses momentos, o que nós gostaríamos é de imitar o salmista, dizendo assim: bendize a minha alma ao Senhor. Dá vontade de a gente olhar no espelho e dizer assim: vai lá adorar a Deus. E a gente queria que a nossa alma ouvisse o que a gente está dizendo e fizesse aquilo que a gente está mandando, porque a gente sabe que é o que tem que ser feito, mas nem sempre brota realmente do nosso coração o desejo de bendizer ao Senhor. Bendizer é falar bem, em outras palavras, louvar, adorar. Nem sempre brota do nosso coração essa empolgação que nós vemos no salmista. Se você reparou, o salmo começa e termina com o salmista dizendo para si mesmo, ele diz na terceira pessoa, né, minha alma, né? Como se fosse uma outra pessoa, uma outra parte do seu ser, né? Ele volta-se para si mesmo e diz assim: louve ao Senhor. Né? Como que pegando a si mesmo pelo colarinho, dizendo assim: louve a Deus. E então esse salmo que começa e termina com essas exortações à adoração a Deus, talvez nos ajude, né? Para aqueles momentos em que nós estamos precisando ouvir de alguém. Vai lá bendizer ao Senhor, né? Abra a tua boca para bendizer ao Senhor. Quem sabe nesses momentos, quem sabe você está passando por um momento assim agora, mas talvez você precise guardar a mensagem de hoje no coração para aquele momento em que você descobre que não há motivação, empolgação parecida com a do salmista. Talvez você precise, naquele dia, você vai precisar de se lembrar do salmista e dizer assim: bendize minha alma ao Senhor. E, de fato, nós vemos uma exortação difícil de equiparar, né? Se você reparou na leitura, ele começa, então, dizendo algumas vezes, né, no primeiro versículo, ele fala: bendize a minha alma. No segundo versículo, ele fala: bendize a minha alma. E entre uma vez e outra, ele ainda acrescenta: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, que é mais ou menos a mesma coisa, falando diferente. E aí, no final, na última parte lá do último versículo, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor novamente. Como se não bastasse chamar a sua própria alma para louvar ao Senhor, o salmista está tão empolgado que nos últimos versículos ele vai adiante, ele diz assim: para os anjos de Deus, bendigam ao Senhor também. Olha o tamanho da empolgação que ele tem para louvar a Deus, né? Dá até a impressão que é necessário uma certa ousadia para mandar anjo adorar a Deus, né? Oh, anjos, adorem ao Senhor aí, poxa. Né? É certo que ele não é o único, né? O salmista do Salmo 148 também chama a milícia celestial, também chama os anjos a adorarem a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele chega a ver, né? Ele tem uma visão dos anjos adorando a Deus. João também, no Apocalipse, tem uma visão dos seres celestiais adorando a Deus e ao seu Cordeiro, no capítulo 7 de Apocalipse. Lucas registra que antes no momento do nascimento de Jesus, um coral de anjos aparece a alguns pastores louvando a Deus, mas, ainda que não seja estranho anjos adorando a Deus, na verdade, essa é a tarefa deles, mas a gente tem que reconhecer que o salmista está muito empolgado com a adoração. Né? Ele diz assim: olha, anjos, venham adorar a Deus também. Né? E, na verdade, ele também não para só nos anjos, né? Ele reconhece que os anjos são valorosos em poder, que eles já estão obedecendo a Deus, mas ele não se contém, né? Adorem a Deus. Mas no versículo 21 ele expande ainda mais, ele diz assim: bendizer ao Senhor todos os seus exércitos, né? Todos os anjos de Deus, os ministros também que fazem a vontade. E aí no 22 ele acrescenta: vós todas as suas obras. Olha o tamanho da empolgação desse homem. Realmente,
A adoração a Deus, o louvor a Deus, bem-dizer a Deus é o ponto alto da sua semana. No mínimo, a gente chega a essa conclusão. Todas as obras de Deus, em outros salmos, também são apresentadas como adoradores. O Salmo 19, tão conhecido nosso, diz que os céus proclamam a glória de Deus. O Salmo 145 também fala de toda a criação de Deus adorando a Deus. Mas aqui o salmista ele não apenas está reconhecendo que a criação de Deus adora a Deus e louva a Deus em si mesma, mas ele está comandando a criação a adorar a Deus. Venham adorar a Deus, todas as obras de Deus, em todos os lugares do domínio de Deus, venham adorar a Deus. De onde vem tanta empolgação? De onde vem tanto entusiasmo na adoração a Deus? De onde é que o salmista consegue tanto vigor espiritual? E é claro, a minha pergunta aqui é num sentido muito prático. Eu também quero beber nessa fonte, Eu também quero receber um pouco desse vigor espiritual. Eu também quero essa empolgação na adoração a Deus, especialmente para aqueles momentos em que eu, assim como cada um de vocês passa, eu também posso passar por esses momentos de um esfriamento, de um distanciamento, de uma mesmice espiritual, em que eu perco essa empolgação. Eu quero saber de onde o salmista toma isso. Qual é a fonte da qual ele bebe esse energético espiritual, vamos dizer assim? E parece que o próprio Salmo tem algo a nos dizer a respeito disso, de qual é a fonte, de onde é que a gente... qual é a origem dessa empolgação do salmista. Porque, veja, ainda que os chamados à adoração sejam o início e o final do Salmo, esses chamados à oração não constituem a totalidade do Salmo. Ele começa chamando a sua própria alma à adoração, termina chamando anjos, todo o exército do céu, todas as obras e a própria alma de novo a adorar a Deus, mas esses chamados à adoração no começo e no final do Salmo acabam constituindo meio que a moldura de um certo miolo, de um certo conteúdo no meio do Salmo. Então ele começa e termina demonstrando essa empolgação na adoração ao Senhor, mas no meio ele trata de um outro assunto. E esse outro assunto, ele mesmo dá a dica de qual é o tema do centro, do meio deste salmo, quando ele diz, lá no começo do salmo, no versículo 2, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O centro do salmo, esse salmo que está emoldurado por esse chamado tão empolgado e empolgante à adoração, o centro do salmo é um memorial das obras que Deus fez a favor do seu povo. O salmista está, de fato, se lembrando de tudo aquilo que Deus fez em favor dele mesmo e em favor do seu povo, e talvez realmente seja esse o motivo, seja essa a fonte desse vigor espiritual, dessa empolgação, desse entusiasmo que ele tem para adorar o Senhor. Ele não se esquece de nenhum dos benefícios do Senhor, e lembrar desses benefícios o faz não apenas adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, mas ele não se conforma, ele quer que os anjos também adorem, ele quer que as obras adorem, ele quer que todos adorem ao Senhor. Então esse é o contexto. Nesse contexto de recordação, de memorial daquilo que Deus fez, é que o salmista tem renovado o seu vigor espiritual e lança, então, esses louvores sinceros e entusiasmados diante de Deus. As duas coisas estão profundamente ligadas. E qual é esse benefício do qual ele se recorda e que o leva a essa adoração? Em primeiro lugar, veja aí, do versículo 3 até o 5, o salmista fala do perdão dos pecados. É a primeira lembrança, é o primeiro benefício lembrado. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidade significa
o pecado no sentido daquela maldade, daquela injustiça que brota do nosso coração. E ele então diz que Deus perdoa essas iniquidades. E em seguida ele fala a respeito de sarar as enfermidades, né? Aqui cabe uma notinha, né? Uma notinha de rodapé, porque muitas vezes esses textos assim podem ser tirados do seu contexto e alguém pode dizer assim, então eu devo, Deus tem a cura da minha enfermidade e quando Ele me curar, então eu posso adorá-lo e posso bendizê-lo. O que é verdade, Deus realmente cura, atendendo a nossa oração, né, e Ele sara as nossas enfermidades. Temos certamente testemunhos de irmãos aqui que já receberam bênçãos nesse sentido. Mas muitas vezes, tirando esse versículo do contexto, alguém pode chegar à conclusão, o outro lado da moeda, dizendo assim, bom, então, se eu não recebi a cura, eu não tenho, então, o que agradecer e o que bem dizer, né? Então, é útil a gente parar um pouquinho, abrir um parêntese sobre esse cura todas as tuas enfermidades, né? Porque aqui no texto ela está extremamente relacionada ao perdão das iniquidades, o perdão dos pecados. As duas coisas estão andando juntas aqui, por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque muitas das nossas enfermidades, de fato, têm a sua origem, muitas das nossas enfermidades físicas, de fato, têm sua origem nas nossas enfermidades espirituais, né? Muitas vezes, até os próprios médicos reconhecem que alguma enfermidade física que nós temos começa nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, são as doenças psicossomáticas. Às vezes, até mesmo doenças que não são psicossomáticas em si mesmas, elas têm alguma questão emocional da pessoa como gatilho, que vai desencadear aquela doença física por fim. Então, há essa relação entre perdão e cura que é bastante evidente. Mas essa não é a principal, ou o primeiro motivo para nós pensarmos numa relação entre perdão e cura. Porque, na verdade, a questão mais forte aqui para o salmista é que no pacto, na aliança que Deus fez por meio de Moisés com o povo de Israel, com o povo do salmista, lá atrás, desde Êxodo, passando por Levítico, Números e também Deuteronômio, lá naquele pacto que Deus fez, Ele prometeu para o povo de Israel que, conforme eles obedecessem à aliança do Senhor, Deus os livraria de enfermidades físicas, sim. Ele prometeu isso para Israel. E, conversamente, Ele também prometeu para eles, ou, se você preferir, Ele também ameaçou, que, se eles se desviassem do caminho do Senhor, Ele mesmo traria doenças, pragas, enfermidades sobre a vida deles, sobre seus animais, sobre as suas plantações, como uma forma de castigá-los para que eles voltassem para dentro dos termos da aliança, para os caminhos do Senhor. Então, quando o salmista fala de cura e de enfermidades saradas aqui, essa ligação provavelmente é a que está na cabeça dele. Se o povo dele, se ele e o seu povo estavam cobertos de iniquidades, também estavam sofrendo as penalidades da aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Mas se eles se voltassem de novo para o Senhor, eles teriam garantido o perdão dos seus pecados e, no mesmo pacote, digamos assim, Deus também, como havia prometido, sararia seus corpos, seu gado, suas plantações. Fazia parte da aliança de Deus com Israel, que Deus pesava a sua mão sobre eles, inclusive fisicamente. Não quer dizer que toda enfermidade que nós temos significa que Deus está pesando a mão. Mas também nós vemos na palavra de Deus que, inclusive, as nossas enfermidades são usadas pelo Senhor para, muitas vezes, nos reconduzir aos seus caminhos, muitas vezes nos ensinar a paciência, nos ensinar mais dependência dEle, mesmo quando não estamos especialmente em pecado, ou seja, não é necessariamente um castigo de Deus, mas a Bíblia nos chama a sempre enxergar na enfermidade também a presença do Deus abençoador. O cristão, mesmo quando está enfermo, não vê um Deus que se afastou, não vê um Deus que virou as suas costas, também não vê um Deus irado
contra ele, contra si, mas ele vê sempre, em cada oportunidade, o Deus da aliança conduzindo suas vidas. Então, perdão e enfermidades aqui. Essa relação, inclusive, aparece lá em Isaías, né? Isaías começa falando como o povo de Israel estava coberto de hematomas da cabeça aos pés, porque Deus estava batendo, e eles não se voltavam para Deus. E aí depois, lá no capítulo 53, quando ele fala do servo de Deus, que recebeu as suas pisaduras, e nas suas pisaduras fomos sarados. É disso que Isaías está falando. Deus estava castigando o próprio servo dele, que a gente sabe que é Jesus, né? E por causa disso, o povo já não precisaria mais receber o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Bom, então, fechando esse parêntese, vamos voltar ao nosso texto. É ele que perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades, as duas coisas estão profundamente ligadas. No versículo 4 e 5, ele volta a fazer duas frases parecidas. Ele fala de ser redimido da cova, né? De ter a sua vida salva da sepultura, e também de ter uma vida longa, né? Ele fala de ter uma velhice farta de bens, de maneira que até mesmo se sente renovado, né, na sua mocidade, mesmo depois de chegar na velhice. Aqui, novamente, a gente pode imaginar o contexto do salmista, um contexto de constantes batalhas pela própria vida, pela propriedade, pela liberdade, né, para não serem servos de outros povos. Num contexto assim, não há sinal mais evidente de que Deus foi misericordioso do que voltar no final de uma batalha para casa. O salmista sentia como, olha, Deus me trouxe de volta da morte, né? Fui para uma batalha sangrenta, voltei para o meu lar e posso desfrutar de velhice e de uma velhice abençoada e cheia de bens, né? Além desses benefícios mais pessoais, o salmista continua recordando também de atos do Senhor em favor do seu povo. Nos versículos 6 em diante, aí, ele fala do Deus que faz justiça e julga os oprimidos, e ele começa a falar de Moisés, dos feitos de Deus através de Moisés. E é claro que ele está aqui se lembrando de como Deus livrou o seu povo do Egito, né? Lá no Egito, o povo de Israel os hebreus estavam sendo oprimidos como escravos. E Deus fez justiça, livrou os oprimidos que estavam lá no Egito, né? Deus chama Moisés para fazer grandes maravilhas diante do seu povo, diante do faraó, humilhando o faraó publicamente, né? Ali com as 10 pragas, que certamente vocês se lembram, né? Cada uma delas atingindo as divindades do Egito e mostrando que o único Deus verdadeiro era o Deus daqueles escravos hebreus que estavam ali, né? E também aqueles milagres maravilhosos, enquanto Moisés tira o povo do Egito e vai levando até as portas da terra prometida, né? Houve pão do céu, houve abertura do Mar Vermelho, onde eles passaram a pé seco, houve aquela coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem dando sombra para eles durante o dia. Deus manifestou por diversas maneiras o seu cuidado, né? Ele se revelou inteiramente benéfico ao seu povo durante aquele período da vida do povo de Israel. O salmista está se lembrando disso e dizendo, olha, o Senhor realmente faz justiça, Ele julgou os oprimidos, manifestou os seus caminhos, revelou de fato que vale a pena confiar no Senhor para o seu povo, né? Então, os seus feitos aos filhos de Israel, no final do versículo 7, ele fala. Mas essa manifestação de Deus, desse Deus misericordioso e bondoso para com o povo de Israel, não teve o seu ponto alto na hora que ele abre o Mar Vermelho, por exemplo. É uma cena que a gente certamente tem guardada na memória. Mas o salmista se lembra de uma outra cena que é maravilhosa, que é quando lá no Sinai, Deus chama Moisés, Êxodo 34, né? Lhe dá as tábuas da lei, mas tem um momento ali que Deus chama Moisés
e revela o seu nome para Moisés. Você sabe que no Antigo Testamento o nome não é só aquilo que está escrito na sua certidão de nascimento, mesmo, porque nem tinha certidão de nascimento naquela época. O nome de alguém era aquilo que manifestava quem a pessoa era. É por isso que os personagens do Antigo Testamento mudam de nome. Agora eu não sou mais Jacó, Jacó é enganador. Agora eu sou Israel, príncipe de Deus. Essas mudanças. Agora você não é mais Abrão, você é Abraão, e assim por diante. Várias mudanças de nome que a Bíblia registra, e também vários significados de nomes que a Bíblia registra também, porque tem a ver com o caráter da pessoa, com quem ela é. Quando Deus manifesta o seu nome para Moisés, Ele não está dizendo qual é o nome. Deus não nasceu para ter alguém que deu o nome para Ele, mas Ele se dá um nome que revela quem Ele é. E que nome é esse que Deus se dá? O salmista faz aqui uma adaptação, ele menciona rapidamente, mas eu faço questão de ler para vocês como é que Deus se revela para Moisés. Ele diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Então Deus vai falar o seu próprio nome para Moisés. E passando o Senhor por diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Claro, o que é que ele ia fazer diante de uma revelação tremenda dessa, né? O nosso salmista, no versículo 8 até 10, fala, ele relembra essa manifestação de quem Deus é para Moisés aqui também. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Em outras palavras, ou tentando resumir muito, o Senhor é misericordioso. Talvez essa seja a palavra que mais condensa o nome de Deus que ele manifestou para Moisés, e que o salmista está se lembrando aqui, como aquelas recordações que a alma dele não pode se esquecer jamais, se ele quiser continuar a bendizer ao Senhor com todo esse vigor e fervor espirituais que nós estamos vendo aqui. Então ele se lembra do perdão dos pecados inicialmente, de um modo muito particular, mas depois ele se lembra da providência cotidiana do Senhor, livrando e guardando a sua vida, garantindo para ele uma vida longa e próspera. Depois ele se lembra também das manifestações que Deus fez ao povo dele, especialmente naqueles momentos do êxodo ali, da origem do povo de Israel. Em seguida, o nosso salmista acrescenta 3 metáforas para esclarecer um pouco mais como essa misericórdia lida com pecadores, como nós, como salmista, como seu povo. Então, do versículo 11 até o 13, ele faz a primeira comparação. Ele diz assim, ele pensa na altura do céu. Ele olha para cima e fala, gente, quem sabe numa tarde de outono como essa que nós estamos tendo, e você olha aquele céu tão azul, mas tão azul que parece que não acaba nunca aquele azul. Nem nuvem no céu às vezes tem. Parece um céu infinito. E aí o salmista olha e fala assim, como isso é alto. Assim como o céu está acima da terra, se alteia sobre a terra, assim é grande a misericórdia do Senhor. Diante de tudo que Deus fez, para ele particularmente, na sua vida, para o seu povo, ele chega a essa conclusão. Como é grande essa misericórdia. Não cabe em lugar nenhum. Depois ele usa uma outra metáfora e diz, o Ocidente e o Oriente, quer dizer, leste e oeste, no horizonte, um não acaba nunca para esse lado. Posso andar, e o Oriente vai sempre estar distante. O Ocidente é a mesma coisa, eu posso andar para esse lado, também nunca chega ao final. Especialmente para o israelita, onde o Ocidente era o mar, do qual ele não enxergava o fim, como se nunca se enxerga mesmo, e ele via aquele horizonte que nunca acabava, ele dizia assim,
Mas é assim que a misericórdia do Senhor faz com os nossos pecados. Ele afasta de nós o nosso pecado dessa mesma maneira. Como se a gente nem tivesse mais pecado, tão longe que estão os nossos pecados de nós mesmos. E por fim, essa misericórdia do Senhor é explanada aqui na figura de um pai que se compadece de seus filhos. Todos aqui que são pais sabem quantas vezes já se irritaram, já se decepcionaram, já ficaram bravos, mas nunca deixam de ser pais. E o salmista, então, chama essa figura paterna para dizer: é assim que o Senhor está sempre se compadecendo de nós, como sendo os seus filhos. O ponto aqui, meus irmãos, que o salmista não quer esquecer de maneira alguma, é que se Deus nos desse o que merecemos, nós todos pereceríamos. Nós todos pereceríamos se o Senhor nos desse o que merecemos. Mas Ele não faz isso. A sua misericórdia é tão grande que Ele empurra para longe de nós os nossos pecados e nos trata como um pai trata seus filhos. Por exemplo, lá no Êxodo, Israel, juntamente com o Egito, deveria ter perecido. Os israelitas ali, como escravos, não eram melhores do que os egípcios. E se você se lembra da história, você sabe que nem mesmo fé a gente pode atribuir a eles. Um povo incrédulo, um povo teimoso, um povo duro de coração. Como Moisés insistiu com eles para que eles finalmente crescem, né? Dá a impressão que as 10 pragas não eram nem só para dobrar o faraó, mas parece que era para dobrar a dureza de coração do próprio Israel, né? Dos próprios hebreus. E também não adiantou, porque depois, poucos quilômetros à frente, eles já estão de novo murmurando. Se Deus fosse dar o que eles mereciam, teriam perecido junto com os israelitas. Ou, para sermos mais específicos, naquela noite em que Deus disse, 10ª praga, cada israelita vai ter que pincelar o sangue do cordeiro na sua porta, para que o seu primogênito não morra. E aí então o anjo da morte passava direto naquela casa. Naquela noite, todos os primogênitos deveriam morrer. Se Deus fosse dar o que nós merecemos. Mas Deus fez aquele pacto, aquele concerto, aquele trato com os israelitas, pelo qual, passando o sangue na porta e comendo um cordeiro dentro de casa, eles estavam sendo tratados não de acordo com o que eles mereciam, mas de acordo com a misericórdia desse Deus que diz: Senhor, Senhor, misericordioso, que que tem compaixão e que não trata segundo os seus pecados, mas que tem misericórdia até a 3ª e 4ª, até 1000 gerações daqueles que o temem, e assim por diante. Então o salmista está apenas se lembrando, em todas essas instâncias, de como Deus é um Deus de misericórdia. Naquele caso, ele providenciou um substituto no cordeiro da Páscoa, para que os primogênitos não morressem. Então ele não age com o seu povo de acordo com os pecados deles, mas ele age com o seu povo de acordo com a sua própria misericórdia. Sempre assim, sempre ele é assim. Na verdade, a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre a ira do próprio Deus. Deus se ira contra o pecado, mas a sua misericórdia acaba triunfando sobre a sua própria ira, conforme ele nos dá a sua misericórdia. Essa misericórdia é tão triunfante que ela triunfa até sobre o nosso pecado, como no caso lá do povo de Israel, até sobre a incredulidade deles, essa misericórdia triunfou. Paulo se refere a isso quando ele diz: onde havia muito pecado, havia mais misericórdia ainda. Né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele fala a respeito disso lá na carta aos Romanos, capítulo 5. E o Salmo, então, continua, mas agora há uma mudança de tom, conforme o salmista desvia o olhar da grandeza da misericórdia divina, que ele está recordando até agora, e ele também resolve recordar a respeito da pequenez que ele mesmo, como ser humano, tem.
conforme ele se recorda da grandeza da misericórdia do Senhor, em cada um desses aspectos que nós vemos até agora, ele então começa a se recordar de como ele, como ser humano, nós todos, portanto, somos apenas pó. Somos apenas relva, né? Mato, uma grama, uma planta. Versículos 14 a 16, ele faz assim. E ele se lembra, então, de que o Criador fez o ser humano do pó da terra. Gênesis capítulo 2 nos informa isso. E não apenas isso, mas por causa do pecado, nós tornamos ao pó de fato. Deus nos tirou do pó, misericordiosamente, mas por causa do pecado nós morremos e voltamos ao pó. Gênesis 3:19, a sentença de Deus sobre o nosso pecado. Diante da grandeza da misericórdia de Deus, diante da grandeza de Deus, a vida mais longa ainda é, se você pensar lá em Matusalém, por exemplo, né? Lá 900 e não sei quantos anos, ainda assim é apenas a vida de uma flor, que bate um sol mais forte, ela murcha, cai e acabou. Diante da grandeza de Deus, não há mais do que isso na nossa vida. Além do mais, a nossa vida é tão frágil que um vento mais impetuoso de uma enfermidade, de um acidente, de um assaltante, já leva a nossa vida embora. Somos, de fato, como pó, somos, de fato, como a relva do campo que floresce e logo depois desaparece. O salmista se lembra disso. Mas ele não se lembra disso de uma maneira masoquista, ali, né, querendo apenas se colocar para baixo. Realmente eu não valho nada. Não é isso, preste atenção. Ele se lembra da fragilidade humana, não por um temperamento mais depressivo, por ter uma baixa autoestima, nem nada disso. Ele afirma o seguinte: o Senhor conhece a nossa estrutura. O salmista não está apenas ali pensando, poxa, como nós somos pequenininhos. Ele está ainda pensando no Senhor. Ele está dizendo assim, olha, como é que Ele conhece a nossa estrutura? Na verdade, conhecer a nossa estrutura aqui significa o seguinte: a nossa pequenez move o grande Deus em nossa direção. É por conhecer a nossa estrutura, que somos pó, que somos relva, que Deus, de fato, se move em misericórdia para nós. Deus sabe que nós somos assim. E Ele não nos permite não nos permite largados à nossa própria sorte, à nossa própria força, porque força nós não temos nenhuma. Nós somos pó. Então, Ele contrasta a nossa pequenez, não com a grandeza de Deus, mas com a grandeza da misericórdia de Deus. Esse é o contraste que Ele está fazendo aqui, querendo ressaltar mais ainda essa misericórdia divina. A brevidade da vida humana, a fragilidade da vida humana aqui, são ocasiões para uma reafirmação dessa misericórdia que dura, versículo 17, de eternidade a eternidade. Esse é o contraste. Se a minha vida dura o tempo de um vento, como qualquer pó, né? Se a minha vida dura o tempo da próxima ventania, como qualquer erva do campo, a misericórdia do Senhor vai de eternidade a eternidade. Então agora, como o salmista pode se apoiar em verdades tão maravilhosas, a gente poderia se perguntar, né? Como é que ele, sendo pó, como é que ele, sendo tão breve e pequeno, como é que ele consegue alcançar essas realidades tão acima do ser humano? Como é que o salmista alcança essas memórias? Como é que a sua memória consegue abarcar coisas tão grandiosas a respeito do Deus grandioso? A chave da memória do salmista está na aliança. Nós já vimos aqui que o salmista fala do perdão dos pecados. Logo no começo, ele se lembra do perdão dos pecados. Mas nós não mencionamos ainda
que o perdão dos pecados era garantido ao povo de Israel por meio do sistema de sacrifícios, lá discriminados muito bem detalhadamente lá em Levítico, que esse sistema de sacrifícios é decorrente da aliança que Deus tem com o seu povo. Nenhum deles chegou lá e falou assim, tive uma ideia, vamos fazer um sacerdote, vamos matar alguns animais. Não, foi o próprio Deus que entregou isso como ferramenta, como instrumento da aliança, para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados e ter seus pecados perdoados. Então, quando ele se lembra do perdão dos pecados, ele está se lembrando daquilo que foi estabelecido na própria aliança de Deus através do sistema de sacrifícios. Nós também já vimos ele se recordar da libertação do Egito e da manifestação de Deus no Sinai, se revelando a Moisés. E isso também, essa libertação do Egito, é a origem da aliança de Deus. Quer dizer, é a partir do momento que Deus tira o povo do Egito, que ele vai entrar em aliança com esse povo. E quando ele se manifesta lá para Moisés, é exatamente no contexto em que ele está fazendo essa aliança, entregando ao povo a sua lei, e declarando, eu serei misericordioso com vocês. Mesmo a questão lá das enfermidades saradas, também, como eu falei no começo, faz parte do contexto da aliança que Moisés relembra, olha aí de novo a memória, relembra ao povo lá em Deuteronômio 28 até o 30. Moisés está lembrando a eles, essa é a aliança do Senhor. Um outro dado que a gente não chegou a perceber, talvez ainda, é que neste salmo, que tem 22 versículos, o nome Senhor aparece cerca de 10 vezes. Você sabe que quando está escrito na sua Bíblia Senhor em letras maiúsculas, é aquele nome que Deus revelou a Moisés quando ele chamou Moisés e o comissionou para ser um profeta e tirar o seu povo do Egito. Quando ele diz lá, eu sou, quando Moisés pergunta, mas quando eles perguntarem qual é o nome do Deus que me enviou, o que eu digo para eles? Aí Deus diz assim, eu sou o que sou, diga para eles, eu sou, enviou a mim, te enviou a eles. E essa palavrinha eu sou, por meio daí, digamos, de um trocadilho aí, vira Yahvé em hebraico, que é essa palavrinha difícil de traduzir, que aparece como Senhor em letras maiúsculas na sua Bíblia. Depois você conta. 10 vezes aparece o Senhor neste salmo. Quer dizer, o contexto todo do salmo, essas lembranças que Davi chama a sua alma a ter, são lembranças enraizadas, fundamentadas, baseadas na aliança que Deus tem com o seu povo, no pacto que Deus tem com o seu povo. Não vem de outro lugar essas memórias, essas percepções de Davi. Vem dessa aliança que Deus tem com o seu povo. Inclusive, no versículo 18, ele diz que Deus é bom, Deus é misericordioso e tal. Não é com todo mundo, é sobre os que o temem, sobre aqueles que guardam a sua aliança e que se lembram dos seus preceitos para os guardar. Então, na verdade, quando Davi diz assim, eu não posso esquecer dos seus benefícios, ele está se enquadrando como um daqueles que se lembram da aliança do Senhor. Ele está dizendo, minha alma, ou seja, eu mesmo, ó minha alma, lembre-se da aliança do Senhor pela qual nós recebemos tantos benefícios. Seja que eu seja um daqueles que se lembram da aliança do Senhor, que agora ele menciona no versículo 18. Então, a misericórdia do Senhor se dirige especificamente sobre aqueles que guardam a sua aliança, sobre aqueles que se lembram da sua aliança, dos seus preceitos e cumprem os seus mandamentos. Então, meus irmãos, da onde é que o salmista tira o seu vigor espiritual? Quando o salmista passa pelos altos e baixos da vida, que tanto afetam a nossa comunhão com Deus, onde é que é a âncora que o segura para que ele não vá à deriva e se afaste de Deus? Qual é a fonte da qual ele bebe para que a sua alma, quando está seca e fria no seu relacionamento com Deus, onde é que ele a aquece? Na aliança que ele tem com o Senhor. Essa é a fonte
A aliança que ele tem com Deus, a aliança que o seu povo tem com Deus, é o seu fundamento, é a sua base, é aquilo que o aquece, é aquilo que o dessedenta, é aquilo que o alimenta, é aquilo que ele não pode se esquecer se ele quiser continuar caminhando com o Senhor. Ó minha alma, não te esqueças de nenhum dos benefícios que Deus nos dá por meio da sua aliança. É isso que faz com que o salmista tenha essa palavra de bendição, né? essa palavra de louvação, esse louvor sempre em seus lábios. É isso que faz com que ele supere esses momentos em que talvez naturalmente ele não esteja inclinado a adorar o Senhor, mas fala, não, peraí, eu tenho que me lembrar da aliança do Senhor, e quando eu faço isso, então eu bendigo o Senhor com todas as minhas forças. É a recordação daquela aliança de misericórdia que enche o seu peito de louvor, adoração e gratidão ao Senhor. Eu quero então trazer algumas aplicações para nós nesta noite, meus irmãos. Em primeiro lugar, a misericórdia do Senhor é experimentada por todos que o buscam. Mas não há misericórdia maior do que o perdão. O salmista fala disso logo no começo do Salmo. No entanto, o salmista ainda não sabia muito claramente como é que o Deus Santo conseguia perdoar as suas iniquidades. Não sabia. Ele sabia que tinha que levar um animal, mas ele sabia que Deus não se agrada de sangue de bois e novilhos. Senão ele até daria, mas ele sabe que aquilo não agrada a Deus. Como é que será que Deus consegue nos perdoar porque nós entregamos esses animais? O salmista não sabia, mas eu e você sabemos. O salmista apenas levava os seus sacrifícios ao templo na confiança de que o Senhor ia cumprir a sua promessa de aceitá-los. Mas nós sabemos muito bem como é que Deus perdoa. Ele nos perdoa enviando o seu Filho para receber o castigo que seria nosso. É na cruz que Deus faz isso conosco. É na cruz que Ele cumpre a sua promessa, porque Cristo recebe na sua carne o castigo que seria nosso. Então, se o salmista, lembrando-se do perdão que ele recebia por meio da aliança do Senhor, tinha ali, nessa recordação, os motivos e o fundamento para se alegrar e bendizer ao Senhor, tanto mais nós temos. Jesus, por meio da sua coroa de espinhos, possibilita que nós sejamos coroados de graça e misericórdia, como diz o salmista. É somente porque a cova vazia de Jesus, a cova de Jesus foi deixada vazia, é somente por isso que nós podemos também, como salmista, dizer: o Senhor redimiu a nossa alma da cova. Porque a cova de Jesus realmente ficou vazia. Então nós podemos apreciar essa aliança de perdão e misericórdia de Deus muito mais do que o salmista, de uma maneira que ele jamais sonharia poder. A nossa vitória sobre a morte é muito maior do que a dele chegando da guerra. Nós somos pecadores no mundo de pecado, mas Deus nos trata como seu povo em Jesus, chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por João Batista. Em Cristo, Deus se auto-revelou de uma maneira inédita. Se já foi impressionante ele dizer para Moisés quem ele era daquela maneira, revelando o seu nome, Yahvé, e depois estendendo esse nome, dizendo Senhor, Senhor, que tem misericórdia e tudo mais, como nós vimos lá em Êxodo 34, e que o salmista lembra aqui, muito mais ainda ele se revelou quando ele disse: o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o próprio Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. João diz: nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então a revelação que Deus dá por meio da aliança que Ele tinha com o povo de Israel está muito suplantada pela revelação superior
que nós temos a respeito de quem Deus é e da sua misericórdia quando nós olhamos para Jesus, especialmente quando olhamos para a sua cruz. É ali que nós realmente temos revelado o caráter de Deus. É no nome de Jesus que nós sabemos quem é esse Deus maravilhoso. Outra coisa, mais do que Deus apenas saber que somos pó, conhecer a nossa estrutura, saber que somos como a relva, mais do que simplesmente conhecer, Deus de fato experimentou o pó em Cristo. Em Cristo, de fato, ele também se fez pó. Ele não apenas sabe da nossa estrutura, mas ele pertence à nossa estrutura. Em Cristo, ele vestiu carne e sangue como o nosso. E, inclusive, experimentou a morte. Só não voltou literalmente ao pó, porque ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele experimentou toda a miséria e a finitude humana quando ele encarnou em Jesus. Quando seu Filho encarnou em Jesus. E se ele já afastava de nós as nossas iniquidades, como o Oriente se afasta do Ocidente, agora ele afastou as nossas iniquidades de maneira definitiva, lançando-as, não no horizonte, mas lançando-as no Gólgota, lançando-as na cruz do seu Filho. Foi ali que ele lançou as nossas iniquidades, afastando-as de nós completamente, definitivamente. Em Jesus, o Oriente e o Ocidente se tornam próximos. Porque agora Deus, de fato, lançou os nossos pecados muito mais longe de nós. Lançou no seu próprio Filho, Jesus. Mais que o salmista, meus irmãos, nós sabemos que Deus se aproximou de nós por meio de uma aliança. Mas não uma aliança do Monte Sinai, não mais. Há uma nova aliança que o Senhor Jesus inaugurou no Gólgota, por meio de sua cruz. Ali ele manifestou realmente a misericórdia do Senhor. Não apenas uma misericórdia que se alteia como o céu se alteia da terra, mas uma misericórdia que faz o céu descer até a terra. Então, mais do que salmista, nós temos motivos para nos encher de alegria, de fervor e louvor. Tenha certeza, toda vez que você perceber que a tua alma não está bem dizendo ao Senhor, é porque de alguma maneira você tem deixado que a aliança do Senhor tenha perdido o brilho no teu coração. Volte a isso. Volte a isso. Você não precisa de mais nada para viver uma vida cristã vigorosa, feliz, cheia de gratidão, empolgação, entusiasmo pelo Deus que você serve. Você não precisa de mais nada que já não esteja na aliança. Volte a ela. Volte-se para ela. Fixe os seus olhos nela novamente. Você deve estar olhando para o outro lado. Olhe de novo para a cruz. Olhe de novo para Jesus crucificado. Olhe de novo para o Gólgota. Veja de novo o túmulo vazio. Reflita novamente na ascensão de Jesus. Faça como Estevão, olhe de novo para os céus e perceba que à direita da majestade nas alturas, ele está lá intercedendo por nós. Volte-se para a aliança do Senhor. É lá que está tudo o que nós precisamos para uma vida espiritual, para nutrir, para ter o vigor espiritual que nós admiraríamos tanto no salmista. E não foi bem isso que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer, nos ordenou a fazer? Não foi Ele mesmo que disse que sempre que comêssemos o pão e bebêssemos o vinho, não foi Ele que disse para que nós fizéssemos disso um memorial dEle? Como que, até já prevendo que se nós perdêssemos muito tempo entre uma vez e outra que lembramos disso, nós certamente nos afastaríamos e nos esfriaríamos. Então Ele já diz, não deixem de se lembrar, não deixem de voltar o seu coração. Ó minha alma, não te esqueças da aliança do Senhor.
conclusão, meus irmãos, é que Deus já fez tudo e já providenciou tudo de que necessitamos para uma vida de plenitude espiritual e de adoração verdadeira diante do Senhor. Cabe a nós trazer e colocar e manter os nossos corações e nossas mentes, nossa memória, enraizados nesta aliança de misericórdia que Ele fez conosco por meio de Cristo Jesus. Mantermos o nosso coração, a nossa mente, a nossa memória nas maravilhosas promessas desta nova aliança, tão superior àquela aliança que o salmista já conhecia. Que Deus nos ajude a mantermos os nossos olhos na aliança do Senhor sobre as nossas vidas. Nesse momento de ceia, faça isso. Mantenha os teus olhos na aliança. Quando você tomar o pão, cheire a aliança. Veja a aliança. Quando você tomar do cálice, sinta ali com todos os seus sentidos. Olhe para a aliança. Sinta o cheiro dela, sinta o sabor dela. A aliança. A nossa aliança foi feita no sacrifício de Cristo. Que a participação na ceia esta noite seja aquele vigor que você pensou que tinha perdido. Que a nossa participação na ceia nesta noite seja a renovação daquele fervor espiritual que você pensou que tinha deixado para trás. Que seja um momento de renovação para as nossas vidas e a partir dessa renovação que nós possamos bendizer o Senhor.